Olá pessoal, bom, eu decidi fazer esse vídeo sobre computadores porque eu dei uma pesquisada no YouTube e não consegui achar nenhum conteúdo em português explicando bem sobre computadores. Então nesse vídeo eu vou apenas demonstrar como produzir alguns computadores para o 363, mas as mesmas ideias podem ser aplicadas para outros puzzles, certo? Então, o que é um computador? Um computador é um algoritmo que você vai desenvolver para trocar certas peças específicas utilizando a seguinte estrutura. Vai ser a estrutura X, que vai ser um algoritmo que vai alterar alguma peça desejada ou duas peças em uma camada, por exemplo, na camada de cima, mantendo isoladas as peças da camada de cima na camada de cima e as peças da camada de baixo na camada de baixo. A camada de baixo ela pode ser toda embaralhada, não tem problema isso. Só a camada de cima que é bom manter a mesma estrutura, certo? Depois, vamos supor, eu orientei essa peça aqui, ou desorientei, vou colocar outra peça no lugar dela, então vai ser um Y. E agora eu apenas volto todos esses algoritmos. Ser um x' e um y'. Então vamos desenvolver um algoritmo para girar essa peça aqui do lugar. Então, vamos supor girar ela no sentido horário. Então, vai ser a peça FL1 no sentido horário. Então como que eu posso fazer isso? Vai ser o meu x. Posso jogar essa peça aqui atrás. Então faço um L, D2 e volto L. E agora faço um F', D2 novamente para colocar a peça aqui. E faço um F. Então, com esse sequência de movimentos, eu girei essa peça no sentido horário, porém embaralhei tudo que está aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar outra peça no lugar dela, fazendo um U. E agora eu vou fazer um x' e y', que vai ser apenas o contrário desses movimentos aqui. Então vai ser F', para mais fácil de ver. Então aqui eu tinha um F, fiz um F', D2 continua D2, F, L, D2 e L'. E agora eu volto esse Y. Ok? Então vou apenas executar ele aqui. E volto o Y'. Então com isso eu consegui desenvolver um computador que gira essas duas peças. Ok? Bom, eu também posso utilizar a mesma ideia para fazer permutação. Só que vai ser um pouquinho diferente a estrutura, porque para permutação, para orientação eu consigo orientar apenas duas peças, mas permutação sempre tem que permutar elas em trios. Então vamos tentar fazer um permutador que eu gire essas três peças do lugar no sentido anti-horário. Então essa vai para cá, essa vai para cá e essa vai para cá. Então novamente eu tenho que ter um x, um y, x' e y'. Mas vai funcionar um pouquinho diferente do que eu tinha feito aqui antes, certo? Então primeiro eu vou colocar essa peça aqui e depois eu volto essa peça para cá. Então vou fazer um R', D', R. Agora eu faço um U, vou deixar em vermelho. Você já vai entender o porquê desse U. Faço U. Agora eu faço R', D, R. R. Agora volto esse U para colocar essa peça nesse lugar. E agora eu tenho que colocar essa peça aqui mantendo a orientação. Então eu vou jogar um D no sentido horário. Giro F. D' e F anti-horário.
Então eu troquei essas duas peças. Agora eu tenho que trocar estas duas, certo? Como que eu vou fazer essa troca? Eu vou inverter esse movimento aqui, e aqui no lugar de U e U', eu vou colocar U2. Então, como eu quero trocar esta peça com esta peça, eu não tenho que fazer nenhum setup move, já estou na posição correta, e agora eu só inverto isso daqui. Então, F, D, F', D', coloco meu U2, inverto isso daqui, vai ficar R', D', R, U2, R', D, R. Como eu não tinha nada no Y, também não tenho nada aqui. Então, vamos executar ele. E pronto, consegui fazer um computador para girar todas as peças no sentido anti-horário. Bom, esse daqui eu podia, na verdade, ter cortado esta parte aqui e essa parte aqui, porque uma é ao contrário da outra, e ainda unido esses dois movimentos juntos, certo? Formando apenas um U. Eu acho que seria um U apenas. Bom, vamos optimizar ele aqui. Então, o algoritmo optimizado fica R', D', R. Tenho o meu U, vou manter ele vermelho. R', D, R. E agora meu U' com U2 vai se cancelar em U, se eu não estiver enganado. Esse movimento aqui cancela-se com esse, então esse aqui já está unido nesse U. Continua aqui. U2. Então ficou o algoritmo meio longo, mas o interessante disso é que a gente conseguiu desenvolver ele. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Voltei para o estado original. Vamos executar esse algoritmo. E conseguimos fazer essa permutação de uma maneira muito mais otimizada. E é claro que você poderia fazer a mesma coisa ao contrário, em vez de girar no sentido anti-horário, vai girar no sentido horário. Ou você poderia apenas mexer nesses U's para ficar da maneira que você quer. Certo? Bom, mas se você observar, vai acabar sendo, na verdade, o movimento contrário que você tinha feito. Enfim, por que eu tinha feito antes dessa maneira? Primeiro, para mostrar a otimização que você pode fazer, deixar o algoritmo muito menor do que o que tinha feito antes. Mas outra coisa, aqui eu não utilizei o meu Y e o meu Y', mas tem uma permutação que eu acabei não mostrando. Então, com isso aqui você consegue fazer anti-horário e horário. Se você executar duas vezes, você consegue fazer o age-perm, que vai mudar esses dois e esses dois. Porém, se você alterar esses U's, você também consegue fazer a mesma coisa. Olha que interessante. Então, aqui, eu vou manter esse U e U', certo? Só manter aqui embaixo, deixar em verde. U e U'. Agora, no meu Y, como eu tinha trocado esses dois, agora eu vou fazer um U2 para colocar essa peça aqui e esta aqui. Então, eu faço um U2. E agora, a troca, eu não vou usar o 2 e o 2, eu vou utilizar U e U'. E o meu Y' vai ser o 2, que é o contrário deste. Então, vamos executar esse algoritmo. E consegui fazer o meu age-perm.
Troquei essas duas e essas duas peças de lugar. Bom, aqui eu já mostrei como fazer permutação e orientação dos corners. E, obviamente, você pode aplicar as mesmas coisas com os edges. Eu não vou mostrar aqui, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Mas a ideia é você sempre colocar os edges nas camadas aqui do meio. Então, só para mostrar um de orientação, posso jogar essa peça aqui, volto. E agora eu jogo aqui para trás e coloco essa peça lá. Então, eu girei essa peça aqui. Agora eu coloco outra peça nesse lugar e volto o movimento. Então, com isso eu consegui fazer um comutador para orientar essas duas peças. E é claro que você pode fazer a mesma coisa para permutar, que vai ficar muito parecido com essa de permutação aqui que eu tinha feito. Mas agora, antes, eu gostaria de mostrar uma outra coisa que eu acabei desenvolvendo por acidente nesta parte aqui. Se eu pegar e executar esse algoritmo que eu tinha desenvolvido aqui antes, até essa parte aqui, olha só que interessante o que vai acontecer. Todo o cubo, praticamente, está resolvido, certo? A única coisa que eu mudei de lugar essas três peças aqui. Fui girando elas no sentido horário. Então, acidentalmente, eu acabei fazendo um outro algoritmo de permutação, que é muito mais curto, dentro do algoritmo maior que eu tinha desenvolvido. Porém, ele não mantém a orientação das peças, certo? Então, e outra coisa, ele mudou aqui no lado, certo? Então, eu posso alterar ele de maneira que ele faça aqui em cima. Como eu vou fazer isso? Eu vou apenas começar essa parte, eu vou rotacionar os movimentos, né? Então, o que eu tinha feito em R vai acabar indo em U, o que eu tinha feito em D vai ir para o R, e o que eu tinha feito em U vai ir para o L, certo? Então, vou fazer essa rotação. Então, que era R vai para U, então U', D vai para R, R', R vai para U, então U vai para L, R vai para U, D vai para R, R vai para U, e U vai para L. Então eu tenho um algoritmo bem menor aqui embaixo, que ele vai fazer apenas a permutação das peças sem manter a orientação. Então eu vou executar ele. Então eu girei essas peças, certo? Nesse sentido. Então, é claro que eu posso mudar aonde essas peças vão mudar, porque eu tenho esse U no início. Então, se eu cortar esse U no início, então, esse primeiro U, eu vou apenas não executar ele. Então, vou fazer isso. E agora eu só transmito esse U para o final. Então, vou tirar ele daqui no início e colocar no final. Então, eu girei essas três peças de lugar. Ok? Então, esse foi um outro algoritmo que eu acabei sem querer desenvolvendo na hora de desenvolver esses comutadores. Bom, então, esse vídeo foi apenas uma introdução a computadores. É claro que tem muito mais coisa que dá para desenvolver com eles, dá para desenvolver para outros puzzles. O interessante também é que eu utilizei a mesma ideia quando eu estava fazendo a solução do Mix-Up Cube para girar os centros. Então você também pode fazer computadores para girar os centros, certo? Isso que é útil para Super Cubes e para alguns
cubos diferentes, né, como Mixup Cube. Então é isso. Acabei fazendo essa introdução apenas para demonstrar alguns algoritmos que dá para criar. E eu vou estar usando eles na resolução do Constrained Cube e do Latch Cube, que eu devo fazer uma resolução comentada em breve. Ok? Então é isso. Obrigado, até a próxima.